Então tá bom. Então vamos nós. Só preciso de uma. Na realidade, eu só preciso de um bolsão ou uma coberta enrolada, tá? Mas eu não vou precisar de mais nenhum outro material, tá bom? Vamos nós. E aí, se quiser usar bolsão, aí é com vocês. Se quiser usar coberta, né? Aí é com vocês. Mas eu mesma não vou usar. Não pretendo usar. Tudo bem? Vamos nós. Ó. E aí, conforme a gente vai deitando, né? Aí eu vou contextualizando aí para você, tá? Então vamos lá. A gente vai deitando e vai acomodando. A gente vai sentindo, né? O corpo, né? A respiração, vai percebendo o pensar. E eu vou pedir hoje para vocês perceberem também como está o movimento dos seus olhos no início dessa aula, dessa prática? Como está o movimento dos seus olhos? Então, existe uma conexão, né, entre o ritmo do meu pensar, a velocidade do meu pensar e a movimentação dos meus olhos. Então, às vezes, quando eu estou muito agitada, os meus olhos parecem que vão seguindo, né, a agitação da minha mente. As imagens surgem e desaparecem na minha tela mental e os olhos parecem que querem acompanhar. É como se os olhos estivessem assistindo a um filme, né, numa grande tela. Então, os olhos ficam ali curiosos, correndo atrás dessas imagens, desses pensares. E aí, não dá, a gente sabe, né? Sabemos que não é possível dar uma ordem para a mente se aquietar, né? Uma ordem direta, ela não vai obedecer, né? Então, a gente se utiliza de subterfúgios, de ferramentas. Então, uma delas, né, e o Hatha Yoga sabiamente, né, a criou, são os dristis, né, as focalizações do olhar. Então, se eu não consigo parar a minha mente, né, dar um comando para ela se aquietar, eu percebo, os yogis antigos devem ter percebido essa relação entre o olhar e a mente. Então, não dá para parar a mente, vamos fixar o olhar, né? Então, hoje a aula tem várias coisas que vão acontecendo, mas eu acho que o principal é essa ferramenta, né? Os drishtis, essa fixação no olhar. Então, mais uma vez, né? Uma última vez aqui no início da aula. Como está o seu corpo? O que dói, talvez, o que incomoda e o que acomoda. Como está o seu respirar? Tá fácil respirar? Não está difícil? Como está o pensar, o ritmo, velocidade dos pensamentos e o olhar, né? O movimento dos olhos. Então, agora, a gente vai, né, trabalhar, começar a trabalhar, aprofundar um pouquinho mais essa ideia. Mas antes, vamos abrir espaços para esse corpo, né? Desencapsular esse corpo. Então, eu vou demonstrando aqui uma sequência e vou falando, e vocês vão fazendo comigo, e de vez em quando eu saio daqui, vou olhando a tela e vou dando uma olhadinha em vocês, tá? Vocês vão deixar as pernas estendidas e próximas, e, né, vocês vão flexionar a perna esquerda de vocês, o joelho esquerdo, ó, e vão passar o pé esquerdo por baixo da coxa direita. Então, eu dobro a perna esquerda e passo a perna, o pé, por baixo da coxa direita. Eu vou lá com a mão direita, se der, eu vou tentar segurar o peito do meu pé. Então,
né? Mão direita segura o peito do pé esquerdo. Não deu para segurar, não força, tá? Flexiona tudo que dá, deixa a mão ali, né, próxima e tá tudo bem. Deu para segurar, segura. Você vai levar o braço esquerdo alongado, estendido lá para trás, ó, ao lado da sua cabeça, tá? Daí, a gente pode imaginar aqui que essa é uma postura da árvore, mas é uma árvore que está deitada, tá? Mas é uma árvore, ó. É um vrikshasana, não é uma árvore, tá? Faz de conta que bateu um vento nesta árvore, tá? E aí, você vai com a perna direita estendida. Se tiver dúvida, dá uma bisoiada. Você vai escorregar a perna direita, ó, para o seu lado direito, tá? Você vai levar a perna direita. Tanto é que o calcanhar direito, né, o pé direito, vai sair para fora do tapete, tá? E aí, ó, eu vou levando o meu tronco, ó, vou me ajeitando. Eu vou levando o meu braço e eu vou levando a minha cabeça. Então, eu vou desenhar um C, uma letra C, com o meu corpo no chão, tá? Então, fechei aqui um pouquinho os meus olhos. E tem vários lugares, né? Vou sair daqui agora, vou dar uma olhadinha em vocês. Que vocês podem pensar de ganhar espaço, tá? Eu posso ganhar espaço entre os ossos do meu pé. Não, sou. Olha para mim. Sou. Olha para mim, ó. Vou passar por baixo, ó. Vou escorregar para fora, ó. Eu passo por baixo, ó. E aí eu vou inclinar para a esquerda. Eu estou fazendo com a minha direita, tá? Eu acho que fica mais fácil de você ver na tela. Mas é a esquerda, tudo bem? Mantenha aí, Cecília. Ó, eu passo a perna por baixo, eu seguro o pé por trás, ó. Por trás da minha coxa esquerda. Da minha coxa direita. Isso. Agora foi. Posso ganhar espaço entre os ossos do meu pé direito. Posso ganhar espaço na minha virilha, né? Esquerda. Posso mandar o joelho esquerdo um pouco mais para o chão. Posso ganhar espaço na lateral esquerda, esticar bem o braço, abrir espaço entre os ossos da mão esquerda. Posso dar umas respiradas mais fundas. Eu acho que um dado importante para nós agora é lembrar que o coração tem movimento próprio, mas os pulmões não têm. Eles dependem da caixa torácica ter condições de se mover para eles poderem se mover. Então, dá uma respirada funda aí nas costelas do teu lado esquerdo. Tudo bem? Ó, perna esquerda, você não vai mexer. Não mexe nela. Do jeito que ela tá, ela fica. Puxa a perna direita para dentro do tapete e alinha o corpo. Ó, alinhei, tá? Perna esquerda fica como está. Desce o braço esquerdo. Ó, desci, tá? Vou trazer a perna direita de encontro ao peito. Perna esquerda fica como está. Se der, eu vou com a mão esquerda segurar o joelho direito e vou puxar o joelho direito para mim. Então, ó, conforme, se eu estiver segurando no pé esquerdo, eu vou segurar mais no pé esquerdo, eu vou segurar mais firmão, tá? Então, ó, eu vou levando o meu joelho esquerdo para o chão, eu vou puxando o meu joelho direito para mim, ó. Eu vou tentando ganhar espaço entre uma perna e a outra. Eu vou regulando as tensões, eu estou fazendo força, mas é a força necessária. É a força necessária. Isso, perfeito. Agora, ó, deixa a perna esquerda como ela está. Tudo bem? Vou levar a perna direita para dentro, ó, é uma torção. Eu vou levar a perna direita, tudo que eu puder levar, sem levantar o ombro direito do chão. Sem levantar o ombro direito do chão. Vou levar a perna direita para dentro, ó, uma torção. E vou dando uma respirada aqui. Isso. Se der, a mão direita continua segurando o peito do pé esquerdo. Se der, continua segurando. Isso. Para você ter dois pontos de fixação.
A mão esquerda e a mão direita, ó. Tá? Aí eu tenho 2 pontos aqui, eu vou tentando ganhar espaço. Agora, ó, volto, apoio os 2 pés no chão, soltei as minhas pernas, ó, parei um segundinho, senti como é que ficou, ó. O tempo todo da aula, né, eventualmente eu vou falar assim, olha, sente o corpo, sente a respiração, percebe o pensar, percebe o olhar. O corpo vai mudando, vai vendo o que vai acontecer, tá? Pernas estendidas e próximas. Vou flexionar a perna direita por baixo da esquerda. Vou lá tentar segurar meu peito de pé. Tudo bem? Então, estendo o braço direito ao lado da minha cabeça. Estou numa árvore deitada. Certo? Escorreguei a perna esquerda para fora do tapete. Fui levando o tronco, fui levando a cabeça. Fui me inclinando para a esquerda. Ó. Desenhei um C com o meu corpo no chão. Respirei profundamente, fui abrindo espaço entre os ossos do meu pé esquerdo, aí vai tudo de novo, ó. A virilha direita, as costelas do lado direito, a axila, o braço, a mão direita. Legal. Vou dar uma respirada funda. Não mexe na perna direita. Só traz a perna esquerda de volta. Traz braço, tronco, cabeça. Ó. Voltei para o meio. Traz a perna esquerda para você. Ó. Vou lá com a mão direita, né? Vou tentar segurar meu joelho esquerdo. Aí, se der, eu tenho 2 pontos de fixação. A mão esquerda está segurando, né, o peito do pé direito. A mão direita está segurando o joelho oposto. Eu vou dosando a força, mas eu vou fazendo uma força. Não é torção ainda, tá? Eu só vou puxando o joelho esquerdo para mim e vou tentando descer o joelho direito. Né? A tendência é, quando eu puxo o joelho esquerdo para mim, a perna direita sobe. Eu vou tentar descer a perna direita e puxar o joelho esquerdo. Aí, agora é o último, ó, vou torcer. Vou levar a perna esquerda para dentro, tudo que eu puder levar, segurando no pé direito, se possível, tá? E aí, só não posso tirar o ombro esquerdo do chão. Só não posso tirar o ombro esquerdo do chão. Isso, perfeito. Dei uma respirada, retorno, apoio os meus 2 pés, soltei as minhas pernas, né? Dei uma respirada, olha lá, o corpo, o respirar, o pensar e o olhar. Legal. Vamos virar de barriga para baixo, de decúbito ventral. Vamos virar. Ó, testa no chão, né? E a gente, vamos construir juntas aqui, tudo bem? Vocês vão separar as pernas na largura do quadril de vocês e vão apoiar o peito do pé no chão. A gente vai para a postura da esfinge. Então, esfinge, ó, vou apoiar um cotovelo e o outro, ó. Uma coisa muito clássica quando a gente vai dar esfinge, tá? Tem pessoa que joga para trás do cotovelo. Então, a pessoa fica assim, ó. Então, joga o cotovelo mais para frente, ó, para você sustentar o peito, ó, o tronco, e você olhar para frente, ó. Então, a esfinge, eu olho para frente, eu não estou aqui, ó. Eu estou aqui, tá? Dá uma olhada se a tua lombar aceita relaxar as nádegas. Se tudo bem para a tua lombar, relaxa as nádegas. Se a lombar não gostou muito, contrai um pouquinho, tá? Vai na minha voz. A primeira vértebra, a primeiríssima da nossa coluna, ela tem um formato muito peculiar, tá? Ela tem o formato de uma bandejinha.
ela é achatadinha, parece uma bandejinha, tá? Com um furo no meio. E aí, a gente vai imaginar essa bandejinha, ó, rodando para a direita, ó. Então, a bandejinha roda, ó, e ela leva o meu crânio com ela, ó. E aí, eu rodei para a direita. E aí, eu vou olhar bem no cantinho direito dos meus olhos. Aí, é um drist mesmo, ó. Eu vou fixar o meu olhar no canto direito, ó. Então, o propósito do Drist, ele tem um propósito de relaxar a musculatura dos olhos, tem regulação de pares de nervos cranianos, tem umas coisas bacanas, né, em trabalhar com o olhar. Mas tem também esse lugar de fixar o olhar num ponto, para ver se a mente também se fixa, se ela se acalma. Legal. Eu tô com a cabeça apoiada numa bandeja, ok? Vou rodar a bandeja, ó, porque é isso que está acontecendo lá dentro, ó. E a bandeja está levando o crânio com ela, ó. E aí eu vou rodar para a esquerda. E aí eu vou olhar bem no canto esquerdo dos meus olhos. Bem no cantinho esquerdo. E aí eu trago a cabeça de volta, ó, de bandeja, tá? E vou descendo uma mão a outra, ó. Testa no chão, empurro o chão para longe, faço os joelhos na largura do meu tapete e venho para o Balasana. Ó, Balasana Virasana. Dedões dos pés se tocam, joelhos se separam, braços se alongam, se possível, cotovelos não encostam no chão. Dou aquela respirada bem funda, caixa torácica, para expandir bastante a caixa, para meus pulmões terem possibilidade de movimento. Dou uma respirada aqui. Beleza. Daqui, a gente vai deslocar para um quatro apoios. Vem comigo, tá? Desloquei para o quatro apoios, mão debaixo da linha do ombro, apoio dedos de pés lá atrás. Eu estava com o peito do pé apoiado, agora eu vou para a dorsiflexão. Ó, apoiei os dedos. Esse aqui nós vamos fazer juntas, tá bom? É o Madhyasana, né? O gato, tá? Só que a gente vai colocar o olhar, o driste no meio. Então, ó, eu vou inspirar, vou arrebitar o bumbum, vou abrir meu peito e vou ficar olhando para o ponto entre as minhas sobrancelhas. Eu fico, fico. Aí, ó, eu expiro, bumbum para dentro, colo o umbigo nas costas, vou colar o queixo no meu peito e eu fico mesmo, ó, olhando na ponta do meu nariz. Eu fixo o meu olhar. E daí eu vou de novo. Inspiro, arrebito o bumbum, lá pro meu peito, levanto meu queixo e olho para o ponto entre as minhas sobrancelhas. E na expiração, bumbum para dentro, colo o umbigo nas costas, colo o queixo no peito e eu fixo, ó, olho na ponta do meu nariz. Olho mesmo. E aí, a última, ó, inspirei, arrebito o bumbum, abro meu peito, paro, olho, ponto entre sobrancelhas. E a última, expirei, bumbum para dentro, umbigo para dentro, colo o queixo no peito, foco fixo, o meu olhar na ponta do meu nariz. Ok, volto para o quatro apoios, tá? Se der, vamos lá, né? Caso não dê para ir, vai para a postura da criança. Mas se der, vamos para o cachorro baixo. Quando a gente entrar, vai lá, vem comigo. Depois eu saio daqui e já vou olhando vocês. Eu vou me alinhar inteira, tá? Espaço entre os ossos das mãos, dos pés, axilas, costelas, sentindo o peso da cabeça, beleza, né? Tem um olhar que está passeando pelo corpo todo, tá? Mas tem uma parte de você que vai tentar se fixar na faixa dos seus olhos. É como se você estivesse olhando para os seus olhos.
Olhar para os seus olhos também é um driste, é uma focalização do olhar. Só que é uma focalização interna. É um ponto em você. Então, olhe, né, preste atenção na faixa dos seus olhos. Olhe para os seus olhos. Ok. Volto, apoio os dois joelhos no chão. Dá para cruzar tornozelos lá atrás? Eu cruzo e vou me sentando. Não deu? Leva as pernas pela lateral e senta. Sentou. Vamos apoiar as mãos atrás do corpo? E vamos soltar um pouquinho o peso da cabeça lá para trás? E fica um pouquinho de olhos fechados. E vai na minha voz. Olha só que interessante. Ó. Tenta sentir. Ó, isso você vai fazer agora. Tentar sentir o ar que entra e sai pelas suas narinas. Estou sentindo o ar que entra e sai pelas minhas narinas. Mas se eu for prestar atenção nos meus olhos, ainda que eu esteja de olhos fechados, tenta perceber que parece que mesmo você estando de olhos fechados, você está tentando olhar para a ponta do seu nariz. Seus olhos estão voltados para a ponta do seu nariz. É como se um sentido quisesse ajudar o outro. Eu preciso sentir o ar que entra e sai pelas minhas narinas. E para isso, os meus olhos vão em auxílio, ó. Eles vão me ajudar a sentir o ar. Ó. Eu olho para a ponta do meu nariz. O meu olhar está direcionado para a ponta do nariz. Ó. Legal. Inspiro. Vou puxar bandas do bumbum para trás para os lados. Vamos embora. Tá? Vou virar de frente aqui para vocês. Ó, tá? Perna esquerda ficou estendida, apontei o joelho direito para fora, né? Segurei lá no meu pé, vou balançar. Ó, eu balanço, né? Não tem uma, eu sempre falo, né? Aqui ele não tem uma estética e um jeito de ser. É uma tentativa, por conta da próxima postura, de dar uma soltada em tecidos, ó, né? Lombar, às vezes, né? As nádegas. Eu posso puxar a perna mais para mim, ó. Eu posso jogar a perna mais para frente. Eu posso jogar ela mais baixinho, eu posso subir, ó, né? Eu vou brincando com isso, ó. E aí eu vou passar o pé direito para o outro lado do joelho esquerdo. E eu já trago o peito do pé esquerdo na direção da canela. Aí lembro, ó, posso posicionar a mão esquerda, posso apoiar o cotovelo, posso passar o braço. O que que é melhor? Para mim, ó, é nesse lugar que eu consigo crescer e a mão direita vai atrás do corpo e eu vou rodar. Então, para você, veja qual que é o melhor lugar para você, tá? E aí, ó, você, de novo, dristes, né? Vamos olhar lá no canto direito dos nossos olhos. A gente vai fixar o nosso olhar, esperando que de alguma forma isso ajude a nossa mente também a se fixar. A gente vai olhar lá no cantinho direito dos olhos. E aí eu dou uma respirada, volto, estendo as pernas, apoio as mãos, fica um segundinho de olho fechado, respira. Sente como é que ficou uma perna, outra. E aí, vou puxar bandas do bumbum para trás para os lados. Direita ficou estendida, pontei o joelho esquerdo para fora, segurei lá no meu pé, vou soltar a perna. A gente, normalmente aqui a gente percebe que a gente tem diferentes mobilidades, né, de articulação coxofemoral. Sempre tem uma perna que tem uma mobilidade maior do que a outra. Aqui a gente vê bem, né, as nossas dificuldades aqui de coxo femoral. Ó, eu vou balançando, perto, mais longe, mais alto, mais baixo, e combinações. E aí,
Vou passar o pé esquerdo para o outro lado do joelho direito. E vou de novo. Vou a mão, o cotovelo, né? O crescer, o girar. A respiração profunda, o focar no canto esquerdo dos seus olhos. Bem no cantinho esquerdo. E dei uma respirada. Volto. Apoio. Fecho um pouco os olhos. Sinto. Como é que ficou? Ok. Dá para cruzar tornozelos. Dá um impulso para frente. Entrar no quatro apoios. Eu venho por aqui. Não deu, né? O pernas pela lateral. Último cachorro baixo de hoje. Vou entrar. Vou me organizar. Vou fechar os meus olhos. Vou olhar para os meus olhos. Vou levar minha atenção para a faixa dos meus olhos. E aí, se der, vou caminhando com as mãos para trás, na direção dos meus pés. Travei joelhos. Lembra da metáfora da plantinha, né? Do pezinho de feijão. Vou começar a me desenrolar. Venho me desenrolando lá de baixo. E desenrolo, 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 até que eu ponho minha cabeça no lugar. Vamos lá. Vocês vão pisar, no, né? Dá uma soltada, né? Quiser fazer uma Dandasana, faz um pouquinho, né? Respira profundo, dá uma mexidinha aqui, tá? Ó, vocês vão pisar no meio do tapete de vocês e a gente vai fazer um Trikonasana, mas eu vou colocar o olhar na história, tá? O triste na história. Então, ó, eu vou afastar a lateral as pernas. Lembra? Grande afastamento, vou medir tornozelo, punho, né? E aí eu afastei. Aí, pé esquerdo ficou virado para frente, vou rodar a coxa direita para fora, vou alinhar calcanhar direito com a metade do meu pé esquerdo, vou levar minha mão esquerda na pelve, e aí vou deslocar a pelve para a esquerda, vou inclinar o tronco para a direita. Eu vou com a mão. Eu lembro que eu comentei com vocês na semana passada de uma mão que pega com o polegar, né? E aí ela chega num lugar, que é o lugar que você dá conta, sem levar o bumbum para trás, e aí você empurra, você engaja a mão e empurra para você conseguir rodar e você abrir o lado esquerdo. Então, a mão direita, o braço direito dão sustentação para o braço esquerdo tocar o céu. Então, eu tenho céu e terra, né? Daí, eu estou olhando para o meu polegar esquerdo lá no alto, vai na minha voz. Se você estiver olhando para o polegar, o seu olho direito foca o polegar esquerdo. Se porventura você estiver com dor no pescoço, não dá para olhar para cima, você olha para o pé direito. Aí você troca a fixação do olho. Então, quem está olhando para cima, olho direito, foca o polegar esquerdo. Quem estiver olhando para o dedão do pé, olho esquerdo, foca o dedão do pé direito. Só fazer a troca. Se estiver incomodada com dor no pescoço. Daí eu giro a cabeça, olho para o pé direito e trago o corpo de volta. E o pé direito fechou, e o braço desceu e você deu um respiro.
Pé direito fica virado para frente, coxa esquerda roda externamente, calcanhar alinha com metade do pé. Vou levar minha mão direita na pelve, vou deslocar minha pelve, tenho o olhar passeando o tempo inteiro por esse corpo. A mão esquerda vai buscando um ponto de apoio. A hora que ela encontra, ela empurra. O lado direito abre para ajudar o braço direito a encostar no céu. Se eu estiver olhando para o polegar lá no alto, o meu olho esquerdo foca o polegar direito. Se eu estiver olhando para o pé esquerdo, eu faço o contrário. Fixação troca. Dá uma respirada, olho na direção do pé esquerdo, trago o corpo de volta. Pé esquerdo fechou, braço desceu, respiro. Vou alinhar os dois pés. Vou levar a mão na pelve, não na cintura, na pelve, tá? Eu sempre peço, porque normalmente a pessoa põe a mão na cintura, né? Eu peço para descer e pôr a mão na pelve, para a pessoa sentir, ó, que a flexão tem que começar da pelve, ó. Então eu vou inspirar, vou lá no alto, ó. A pelve, ó, vai mudando de posição, ó. Eu vou descendo de peito aberto, e ela vai mudando de posição. Tem uma hora que ela não vai mais. Aí eu vou começar a arredondar minha coluna. Aí eu vou soltando o peso da minha cabeça. A gente vai escorregar as mãos por trás das pernas. Mesmo que você chegue com as mãos no chão, você vai segurar em você, com o seu polegar opositor, tá? Então, são os 4 dedos e o polegar em oposição. E aí lembra que essa mão ela sente se está segurando na pele, se está segurando no tecido, né? Vai percebendo o osso, ó, é uma mão que sente. Tem um monte de coisa acontecendo, mas uma parte de mim fica olhando para os meus olhos. Uma parte de mim olha para os meus olhos. E aí eu vou dar uma respirada funda e eu vou soltar as mãos em direção ao chão. E vamos fazer, dá uma dobradinha nos joelhos e você vai fazendo um zigue-zague com os seus pés, ó, tá? A hora que você sentir que você tá segura, tá firme, vamos lá, brotinho de feijão, se desenrolar. Ó, brotinho de feijão vai se desenrolando até pôr a cabeça no lugar. Sente como é que tá o corpo, sente como é que tá o respirar, o pensar, o olhar. Dá uma soltada, se quiser, dá uma mexida aqui. Tudo bem? Dá uma soltada, vê se está tudo bem. Vou precisar só que vocês deem uma olhadinha em mim, tá? Não é complexo, é simples. Em tese, a gente vai fazer, nós vamos fazer uma experiência que, em tese, nos ajudaria a manter mais o equilíbrio, tá? Mas eu não gosto de receita. Pode ser que não funcione para você. Mas nós vamos testar, nós vamos fazer a experiência, tá? Então, a experiência é a seguinte: dei só uma olhadinha antes de mim, de fazer. Vocês vão fazer a variação do Nataraja, tá? Pé no chão, giro externo, levanta dedos do pé se desce, não der, deixa o pé apoiado, né? Traz a mão no coração. Legal, respira lá. Só que a gente vai pensar da seguinte maneira: eu tenho um ponto de fixação na minha frente,
tá? Mas ao mesmo tempo que eu estou olhando para esse ponto de fixação à frente, na mesma linha dos meus olhos, eu vou pensar num ponto de fixação atrás da cabeça. Então, eu tenho um ponto de fixação na frente e uma fixação atrás, ó. Tá? Então, eu vou pensar lá e eu vou pensar aqui, ó. Tudo bem? E aí, eu vou ficar no entre. Vou tentar manter o meu equilíbrio entre frente e trás. Tá? É uma ideia. Pode ser que funcione. Você se sinta mais estável com essa ideia, pode ser que não. Tá bom? Vamos testar. Ó, os dois pés no chão, pelve, tronco, cabeça. Tudo bem, alinhei. Desloquei o peso para a perna direita. Girei a coxa esquerda externamente, apoiei calcanhar esquerdo. Vou acalmando a minha respiração, trago mãos unidas na frente do peito. Posso levantar os dedos do pé esquerdo no chão. Estou olhando para um ponto fixo na frente, mas uma parte de mim, ó, pensa, lembra, sente um ponto fixo atrás da cabeça. Uma respirada. Vou apoiar os dois pés, solto os braços ao lado do corpo, um segundinho de olho fechado. Respira fundo, sente como é que está uma perna, como é que está a outra. Vou abrindo devagar meus olhos. Vai construindo para o outro lado, ó. Vai você construindo, ó. Perna esquerda, apoia o calcanhar, põe a mão no coração. Calma a respiração, vê se dá para levantar os dedos do pé direito. Tem um ponto fixo na frente, tem um ponto atrás da cabeça. Faço o apoio do pé direito, deixo os braços soltos, dou um respiro, sinto como é que ficou uma perna, outra. Beleza. Nós vamos fazer a descida do corpo. Então, se você quiser, né, mudar a posição do seu corpo em relação ao tapete, distrai os meus joelhos, né? Bumbum para dentro, umbigo nas costas, soltei queixo, né, no peito e vou me enrolar. Eu tinha me desenrolado. Vou me enrolar agora, ó. Olhando lá na direção do pubis ou do umbigo, ó. Desço, 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 sempre olhando, tá? Sempre olhando, sempre fixando o olhar. Desci, 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 toquei o chão. Escuto uma perna, dou um passo lá para trás, vem a outra. Aí eu vou dar um jeito de me sentar, põe mãos atrás do corpo, soltei peso de cabeça, dou uma respirada aqui. E aí aquela história, ó. Olha ela sentindo o ar entrando e saindo pelas minhas narinas. E aí, às vezes, eu percebo que os meus olhos, ainda que eu esteja com eles fechados, estão olhando para as minhas narinas, no meu nariz. Legal, vamos lá. Vocês vão sentar no bolsão de vocês. Se não tiver bolsão, pode sentar numa coberta, tá? Ou no bolsão, numa coberta, sem problema. Qualquer um deles vale. Uma almofada, né? Bolsão coberta, né, almofada, só bloco que não daria um inseto por conta da próxima postura. Vamos lá. Ó, as duas mãos viradas as palmas para cima. As duas mãos unindo o polegar e indicador, estendendo os três outros dedos.
Então, a gente tem um Dhinana Mudra nas mãos. Quando a gente fala em mudra, a gente acha, né? Mudra está muito gestos, né? Estão muito associado com mãos. Então, mudras são feitos com as mãos. Mas existem alguns mudras, não muitos, tá? Que são feitos com o corpo. E a gente vai fazer um agora, que se chama Brahma Mudra. Então, é um mudra com referência ao deus Brahma, que é o deus da criação. Ele tem 4 cabeças, então por isso que ele fica olhando a criação, né? Então, ele tem 4 cabeças para tomar conta da criação, tá? Então, ó, eu me organizei, o meu crânio está apoiado numa bandejinha e eu vou rodar a bandejinha para a esquerda, ó. E vou aproveitar que eu estou por aqui e vou mandar os meus olhos lá para a banda esquerda deles, lá para o cantinho esquerdo. Daí eu dou uma respirada, ó, trago a cabeça de volta, ó, a bandejinha voltou. Vou rodar a bandejinha para o outro lado. Rodo a bandejinha para o outro lado. Ó, rodo a bandejinha de volta, ó, centralizei. Agora, a bandejinha, eu derrubei a bandejinha lá para trás, ó. Então, a bandejinha foi para trás. Já que eu estou por aqui, vou olhar lá na ponta do meu nariz. Ponho a bandejinha no lugar. Agora eu vou derrubar a bandeja para frente, ó. Derrubei. E aí, já que estou por aqui, vou olhar para o ponto entre as sobrancelhas. Ponho a bandeja no lugar. Fecho um pouquinho os olhos, dou um respiro. Se você tiver com o bolsão, mesma coberta, tá? Você vai sentar para trás do seu bolsão da sua coberta. E aí, deixa o seu bolsão coberto, travesseiro, debaixo dos seus joelhos. Verifique se tem espaço atrás para você deitar, né? Arredondei minha coluna e vou descendo vértebra por vértebra. Não é postura final ainda, mas estamos quase lá. Cheguei no chão, dei uma respirada. Ah, nós vamos apoiar os 2 pés ou no bolsão ou na coberta, né? Ou na almofada. Mas se eu não tiver bolsão, coberta, almofada, eu posso apoiar direto no chão, tá? É que o bolsão, né? Separado dos pés na largura do seu quadril, né? Bolsão, coberta, eles vão gerar, né? Uma possibilidade de eu usar o arco plantado. Lembra da história? Do meu calcanhar, passando pelo arco, chegando nos dedos, eu vou tentar fazer com que o meu pé adote, né, o formato arredondado do bolsão, né, ou da coberta enrolada, né? Ó, e aí eu vou cavar o meu pé. Braço coladinho, pelve estreita, botei o bumbum para dentro, subi na ponte, subi no seto bandhas. Calcanhar, meio de pé, dedos, subir. Aqui, os olhos podem descansar lá no fundo da minha cabeça. E eu vou aproveitar que eu estou por aqui e eu vou posicionar minha língua lá no céu da boca. Então, eu tenho pés, pelve estreita, braços de mãos vivos,
Língua no céu da boca. Olhos que descansam no fundo da minha cabeça. Vou inspirar lá no alto. Deixa a língua lá no céu da boca, vem descendo vértebra por vértebra da tua coluna, lá de cima da torácica. Lembrando que quando você chega na lombar, entre aspas, né, você empurraria, forçaria, né, as suas vértebras da lombar para o chão, para elas chegarem talvez antes da coluna sacral. Quando o osso sacro chega no chão, a língua relaxa dentro da boca. Respira um pouquinho aí que a gente, se der, vai mais uma vez, tá? Mas pega um fôlego. É, elva estreita, botei o bumbum para dentro, vou subir de novo, uma última vez. É, elve, braços de mãos, língua no céu da boca, olhos que descansam no fundo da cabeça, lá na parte de trás da cabeça. Inspiro lá no alto, deixa a língua lá no céu da boca. Vou descendo vértebra por vértebra na minha coluna. O meu olhar está lá na minha coluna, ó. Meu olhar interno está na minha coluna. E eu vou tentar descer as vértebras da lombar. Quando a minha sacral chegar no chão, eu relaxo a língua dentro da boca. Soltei uma perna, soltei a outra. Levei braços alongados estendidos lá para trás. Deu a espreguiçada boa. Dá uma mexida nos pés. Aproveita. Dá uma soltadinha nos teus pés, tornozelo os dedos. Se quiser fazer algo mais, fique à vontade. Se já é o suficiente, descanse.
Respiração bem profunda. Devagarzinho, sem pressa. Vou começar dando algumas mexidas e algumas espreguiçadas, sem pressa. Vai caminhando, vai sentando, com as mãos unidas frente ao coração. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntas. Se nos sentimos mais tranquilas e em paz, essa tranquilidade, essa paz nos acompanha ao longo desse dia e pelos próximos dias. Assim seja. Namastê.